soberano e eterno Deus, é com muita gratidão em nosso coração, ó Pai, que chegamos mais uma vez neste dia em Tua presença em oração. Aqui estamos como um povo sedento por ouvir a Tua palavra, um povo que está aqui porque crê que o Senhor é real, o Senhor existe, o Senhor é vivo e o Senhor é o motivo de nós estarmos em pé. Continue com Tuas mãos estendidas sobre este lugar e fala aos nossos corações, Pai, nesta manhã. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor preparou de porção para nós neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pedimos que o Senhor seja a palavra manifestada nesta hora. Em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos agradecidos por mais uma vez ter essa oportunidade. Como disse o salmista Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero dizer que à tarde teremos o culto ali às 4 horas. E estou crendo que vamos ter um tempo muito bom ali, na presença do Senhor. E nesta hora eu quero convidar você a nos pôr de pé para ler a palavra. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. E depois, primeira carta de Pedro 2 e 9. Vamos falar um pouco nesta manhã, baseado na mensagem A Fé Perfeita. Acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós cremos que Deus existe. Nós sabemos quem Deus é. Na verdade, agora um pouquinho para frente, livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ali nós lemos sobre crer em Deus e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas aqui no livro de 1 Pedro, nos diz assim, 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é esses aqui? Quem somos esses aqui? Somos nós. Aleluia! Assentai-vos. Crer que Deus existe não é essa maneira de crer como da boca para fora, como eu conversava com alguém esta semana, e ele disse: fulano, parente meu, partiu. E eu disse: o problema nem está em partir. Todos nós vamos partir. Mas o problema é partir sem Deus. E ele disse: mas ele cria em Deus. Só que não era da igreja. Eu disse: ele cria e não era crente. Aí começamos a conversar e nós fomos
entrando no assunto, eu mostrei que dizer que crer em Deus é uma coisa, e conhecer Deus e crer é outra. Porque você passar por alguém, em qualquer situação que ele esteja, até mesmo numa sarjeta, você perguntar: meu amigo, você crê em Deus? Eu disse: eu creio que Deus existe. Mas crer é conhecer, crer é obedecer, crer é amar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam creiam que Ele existe. Nós cremos que Ele existe. Agora nós temos que reconhecer quem nós somos para ter a fé perfeita neste Deus. Veja, esta mensagem, a fé perfeita, eu creio que nós vamos ter algumas escolas baseadas nela. Aqui mostra a fé perfeita. Primeiro, a fé perfeita, ela é baseada no perdão. Pessoa que não consegue perdoar não tem fé perfeita. Porque tem que ter amor. E a palavra diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando amar uns aos outros, quando guardar a minha palavra. E a fé perfeita, ela só vai ser reconhecida como fé perfeita, porque a fé te levará para a palavra. Jamais será o contrário à palavra. Então, a fé perfeita é baseada no perdão. E eu lembrei de algo que está aqui no começo dessa mensagem, que o profeta cita o livro de acho que é Marcos capítulo 11, se não me engano. Marcos 11, ele cita assim: quando Jesus disse: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Que coisa! Tudo que você orar, tudo que você pedir, crendo, recebereis e tê-lo-eis. É certo que você vai ter. Agora, aí vem um requisito para isso acontecer. E quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olha que coisa linda isso aqui, que expressão, se nós pegarmos esta palavra e ler ela com calma. Porque aqui coloca a pessoa que errou em compromisso e a pessoa que tem que ceder perdão. Veja, deixa eu repetir. Porque vos digo que tudo que pedirdes orando, crede, recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Que coisa, que compromisso. Nós só erramos todo dia. Todo dia nós erramos, e é tão bom quando somos perdoados. Então, quando você for orar, tira do coração. Se tem alguma coisa contra alguém que o inimigo está tentando colocar, tira isso. Diga: Senhor, tira, eu perdoo. Para que Deus nos perdoe também. Perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão?
Eu estava meditando essa semana e eu comecei a pensar, meu Deus, que coisa. Essa Bíblia é maravilhosa. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele disse 70 vezes 7. O que é isso? É perdoar sempre. Porque sempre nós estaremos cometendo enganos, erros. Já pensou? 70 vezes 7. Porque isso é perdoar sempre. A nossa vida tem que ser uma vida de perdão. Porque nós vivemos uma vida pedindo perdão a Deus. E se nós não perdoarmos, Ele não vai perdoar nós também. Então começa por aí, irmão. Que coisa boa, eu não pensava em falar isso. Simplesmente me desceu no coração de voltar um pouquinho atrás e começar a ler isso aqui com vocês. Veja. E aí ele diz assim no parágrafo 11. Agora bem, a fé está baseada no perdão. Como dizemos na pregação esta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Queremos isso? Queremos os tempos apostólicos em nosso meio? Cura, libertação, solução de problema. Nós vamos ver à tarde, sombra de Pedro curava. Levavam as roupas, os aventais que encostavam em Paulo e os espíritos imundos saíam das pessoas. E nós estamos querendo ver esse tempo em nosso meio, todos anelamos por isso. E o profeta diz, está ali a porta, podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar os outros. Aleluia! Nós somos transmissores de bênçãos. Veja, o profeta mostra aqui, nesta mensagem, sobre aquela passagem que os discípulos foram tirar um espírito de epilepsia. É um demônio, o profeta diz, e a Bíblia diz que era um demônio, que estava naquela criança. E o profeta diz que os apóstolos, os discípulos, não tinham a fé perfeita. Meu Deus, que coisa! Ele diz, podemos ver claramente que os discípulos no princípio não tinham esta fé perfeita. Não a tiveram porque tinham Cristo caminhando com eles. Oh, Deus maravilhoso! Tinha a quem recorrer. Cristo estava junto com eles. Porém, logo foi Cristo neles. Então você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Porque Ele é quem traz. Amém? Buscamos o Espírito Santo. Agora você me faz a pergunta, os discípulos não tinham fé perfeita? Não, porque eles se encontraram com um menino afligido com epilepsia, e estiveram tratando de expulsar este demônio do menino, porém não puderam fazê-lo. E logo o pai do menino veio e viu Jesus e disse-lhes, temos trazido meu filho ante teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha aqui. E Jesus respondendo disse, depois os discípulos perguntaram a Jesus, por que não pudemos curar o menino? Jesus respondendo disse-lhes, por vossa incredulidade, correto? Por causa da vossa incredulidade. Agora recordem, eles tinham o poder. Jesus lhe havia dado poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Apenas uns quantos dias antes, eles tinham o poder. Porém, não tinham a fé para utilizar este poder. É isso que nós queremos, irmãos. A fé para utilizar esse poder. Agora, ali está o tabernáculo Brana, diz o Mombrana. Ali está o tabernáculo Brana e toda a noiva de hoje. Veja,
O Espírito Santo está aqui com poder, porém vocês não o têm fé para movê-lo. Veio o que digo, se necessita de fé para movê-lo. E Tiago disse, se você tem falta de fé, peça a Deus. Vamos pedir fé, porque nós cremos nesse Deus, mas devemos reconhecer quem nós somos perante esse Deus. Nós vamos chegar lá para você ver um segredo para nós termos esse tipo de fé. O profeta diz, eu tenho um cartucho que carreguei à mão ali em casa, e eu sei exatamente o que esta bala pode fazer, segundo os dados, porém eu tenho que disparar o rifle para fazer efeito. Nós temos uma Bíblia cheia de promessa. Nós temos uma Bíblia que nos disse que se nós fôssemos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, nós receberíamos o Espírito Santo. Está aqui a promessa, vamos tomar essa promessa. Vamos pedir que Deus cumpra essa promessa em nossa vida. Não adianta nós ficarmos, irmão Sabino, com a carabina carregada. Está ali no canto, está ali, tem poder. Eu sei que se eu pegar ela, eu vou atirar, vou fazer um estrago, vou assustar. Mas enquanto nós não pegarmos ela, enquanto nós não utilizarmos ela, saber que está na nossa mão, eu vou estourar agora, não adianta nada. Não faz efeito nenhum. E assim é essa Bíblia. Está cheia de promessa. Mas nós não tomamos ela. Nós não abraçamos esta causa. E dizemos, Senhor, eu sei que o Senhor existe. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E eu estou te buscando. E eu preciso que essa Bíblia funcione na minha vida. Eu preciso que isso que ficou escrito encarne em mim. E eu saia daqui como que se isso fosse algo tangível para mim. Eu penso que a noiva tem que viver essa parte nesses últimos dias. Nós temos isso em nossa mão. Agora vamos caminhando aqui para você ver. Veja, ele diz isso. Se necessita de fé perfeita para incendiar o poder do Espírito Santo, o qual agora temos. Veja, ele veio sobre nós. E necessitamos da fé para incendiar, para ver grandes coisas. Fé é algo que se apresenta a você. Estamos apresentando essa Bíblia, dizendo que se nós tivermos fé, Jesus disse, não foi o pastor, que se nós pedirmos tudo, que nós pedirmos orando e crendo, receberemos e tê-lo-emos. Eu não estou aqui pregando um Deus que ficou no passado. Você não está dobrando os seus joelhos, vindo no culto, para um Deus que talvez exista. Ele existe. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de confiar nele. Aleluia. Ficamos muitas vezes em teorias, em estudos. Isso, aquilo, é gostoso, é bom, a sua alma regozija, seu intelecto tem conhecimento, mas se trazer Deus em cena é diferente. Aleluia. Então este menino não podia ser curado, porque sucedeu que os discípulos tinham o poder. Jesus lhe havia dado poder para curar toda classe de enfermidade. Expulsar demônios, curar os leprosos e até para levantar os mortos. Os discípulos, homens que largaram a rede, homens que largaram o trabalho, homens normais, sujeitos às mesmas paixões que nós, como era Elias, a Bíblia diz. Mas, no entanto, Elias orou e pediu que não chovesse e não choveu, e pediu chuva de novo e ela veio. Gente, eu creio num Deus como Elias cria. Eu creio que é real. Podem me chamar de como que se chama? Fanático. Mas se não é para nós crermos em um Deus que faz isso, o que essa Bíblia está dizendo?
Então o que nós estamos pregando, estamos afirmando? Eu afirmo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho que crer nisso. Veja, e o profeta segue dizendo assim: Ele lhe deu poder até para levantar os mortos. Ele lhes deu este poder, porém eles não tinham a fé para fazer funcionar este poder que tinham. Nisso fizeram uma pergunta para Jesus: por que não podemos fazer aquilo? Recorde, eles tinham a palavra, e naquele tempo a palavra foi encarnada, e foi a palavra quem lhes disse: eu vos dou poder. Quem que disse para eles? A palavra encarnada. Hoje nós temos a palavra que nos diz: eu lhes dou, mas tinha que crer naquilo. E nós temos que crer que Ele existe, que Ele é real. Veja, e foi a palavra quem lhes disse: eu vos dou poder, amém? Eu vos dou poder a vós. Então eles tinham o poder, porém não tinham a fé para fazer aquilo funcionar, para fazer a palavra que se encontrava neles, entendem? Porém Jesus sim, Jesus a tinha, Ele era a palavra, e tinha a fé que sucederia o que Ele dizia. Disse: muito bem, traga o menino aqui. Até quando vos tenho que sofrer? Jesus falou para os discípulos. Até quando vocês vão ficar nessa situação? Eu dei poder para vocês, para ir lá, ou eu estava brincando quando eu dei poder? Eu disse para vocês irem, pregarem, expulsar demônio, curar os enfermos, e até mesmo ressuscitar os mortos. E por que vocês não fizeram isso? Muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos algo, Ele está dizendo: eu já te dei. Já está contigo. Por que você não crê? Deixa a dúvida entrar. Nós temos que ter fé naquilo que nós somos, naquilo que Deus é. Nós somos filhos de Deus. Veja, Jesus tinha isso, ele disse: traga aqui. E quando trouxeram, o profeta diz: ele tinha fé juntamente com o poder. Por que foi assim? Ele disse: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Por quê? Ele disse: de mim mesmo posso fazer nada. Por quê? É Ele que confiou. É que Ele confiou no que Ele era. Nós lemos aqui. Quem somos nós? Um povo. Olha aqui. Quem somos nós? Vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E ali o profeta orou que nós fôssemos um transmissor em prol do povo, ajudar o povo. E aqui diz que Jesus fez a palavra funcionar, o poder estava nele porque ele reconhecia quem ele era. É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Reconhecer quem nós somos. Veja, ele diz aqui, ele confiou no que ele era. Ele confiou em saber que ele era a palavra. E tinha fé em Deus, quem também fez a ele e a palavra. Nós temos essa fé? Ele foi Deus, a palavra. E a palavra estava nele. E isso lhe deu fé. A palavra estava nele e isso lhe deu fé. A palavra tem que estar em nosso coração para nos dar fé. Veja. Por quê? Por que lhe deu fé? Porque ele entendeu a sua posição. Ele sabia o que era. Quem somos nós? Nação santa, um povo eleito. Somos filhos de Deus. Ficamos acovardados diante das situações.
Mas por quê que muitas vezes a nossa fé falha? Porque nós não estamos reconhecendo quem nós somos. Quando nós reconhecer quem nós somos, filho de Deus, nós reconhecemos a nossa posição e a posição do irmão, a posição da irmã, a posição do pastor, do diácono e assim por diante, e a fé funciona. Porque Deus é como um relógio, é tudo no seu devido lugar. Mas nós não alcançamos porque não reconhecemos quem nós somos. Meu Deus, que coisa. Ele entendeu a sua posição. Ele sabia o que era. Porque as Escrituras haviam prometido que ele faria essas coisas. Parece que é só Jesus. Vamos ver onde o irmão Brando vai chegar aqui. A Escritura havia falado e prometido que ele faria essas coisas. Será que não tem nada de Escritura prometida para nós nesses últimos dias? Será que passou tudo? Nós estamos aqui lendo a Bíblia e indo para casa. Lendo a mensagem e indo para casa. Perguntaram ao profeta, a noiva fará milagres nesses últimos dias? E ele disse assim, isso está em processo agora mesmo. Veja, aquela irmã, uma criança ali, chorando, não parava de chorar, num culto, o profeta ali orando pelos enfermos, e aquela irmã chegou do lado da outra e disse assim, me dá essa criança um pouquinho, me dá essa criança, sem falar nada. A pessoa educada disse, está aqui. Ela pegou aquela criança um pouquinho, balançou, entregou para a mãe sem chorar. Quando passou na fila, se eu não me engano foi assim, se eu não estou equivocado, a gente lê muito, não guarda o parágrafo, não guarda o nome de mensagem, nada. Mas se eu não me engano passou na fila da ceia, o irmão Bruno falou assim, ela já está curada. Foi a hora que alguém pegou ela lá e orou por ela, ela foi curada. Aleluia! Você tem que crer na sua posição. Mas quando ficamos, será que é para mim? Será que não é? É para nós sim, irmão. É nós que temos esse direito. Veja, a mensagem que nos leva de volta à doutrina apostólica não é simplesmente batismo, lavar pés e crer num só Deus. É o poder de Deus funcionando através de nós. Caso contrário, vamos ficar contando histórias aqui. Veja, ele sabia a sua posição, ele sabia o que as Escrituras haviam prometido, que ele faria essas coisas. E então todas as Escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que as Escrituras prometiam. E ele sabia quem era. Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Oh, meu Deus! Agora, se é assim com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Você entendeu aqui? Ele confiou em nós. Agora hoje, não sabe, hoje está na igreja, amanhã não sabe o secreto. Você pergunta, e o irmão está bem? Não sei. Como vai funcionar essa Bíblia? Como vai funcionar milagre na sua vida? Agora, quando você tem convicção da sua posição, que diz, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu estou lutando, eu te amo, eu estou na minha posição. Você se identifica como crente lá fora, no trabalho, aonde quer que você vá, você sabe quem você é. Você chega diante do problema e diz, eu estou nesse problema, mas eu sou um filho de Deus. Eu tenho amado essa palavra, eu tenho lutado, irmão, vai dar tudo certo. Ele vai mover a seu favor, porque Ele não pode negar a sua palavra. E o que nós lemos aqui? Marcos 11. Tudo que pedindo, orando, crede que receberei, tê-lo-ei. Aleluia! Mas acontece que hoje não está na igreja, amanhã não está. Não estou dizendo nem simplesmente as pessoas que por alguma coisa pararam e voltaram tão firme. Eu estou dizendo na sua posição, não identifica. Não identifica. Se vai orar, não sabe se recebe ou não. Eu acho que não adianta mais, já orei tanto por isso.
Não, você tem que orar crendo. Você tem que orar crendo que a sua hora chegará. Veja, vamos seguir aqui. Você está sendo abençoado? Agora, se a Escritura se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Aí diz assim, quando Jesus chegou, ele disse: esses sinais seguirão a todo aquele que crer. Ele tinha fé no que ele era. E se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz: se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé ao coração. Porém, se o nosso coração não nos repreende, então temos fé. Ou seja, confiança em Deus. Fé é confiança em Deus. Isso se encontra em João 3,21, que diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. Confiança em Deus. É tão bom quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu reprovo da minha vida tudo que eu tenho sido, tudo que o inimigo tem feito eu fazer, eu reprovo. Deus te perdoa, Deus me perdoa. E nós temos força para orar. Porém, porquanto você está fazendo as coisas que não convém, não podemos ter confiança em Deus. É simples demais. Você vai orar, vai ter o que você pede, o que você recebe. Quando você sabe que você está fazendo o que a palavra diz para você fazer, você será o que a palavra diz que você seria. Não tenha medo. Vá lá diante do problema e diga: eu tenho cumprido essa parte aqui. E as coisas têm que se abrir. As coisas têm que se abrir, irmão. Alguém disse para o irmão companheiro, né, Modeno? Lembrei agora essa semana. Faz alguma coisa. Alguém faria alguma coisa por mim? Está tudo trancado. E eu falei para o Adriano: as pessoas não conhecem o que nós conhecemos. No entanto, não podemos exigir deles o que Deus exige de nós. Mas para o eleito, para o cristão que conhece a Bíblia, a receita para ir bem nos seus negócios, não existe outra. Se essa não funcionar, você pergunta para Deus o porquê. Mas a receita, você vai no médico, o médico dá a receita para você, você pega a receita e faz aquilo ali, tem que melhorar. Agora, essa receita que nós damos é a Bíblia. Se aplica essa parte da palavra nessa situação, vai dar certo. Se aplica nessa, vai dar certo. Se aplica nessa, vai dar certo. Porque essa receita não falha. As outras podem falhar, mas essa não. Então, para o eleito, eu quero que abençoe meus negócios. O eleito tem o caminho para ele ser abençoado. Ele tem o caminho. Ele tem o caminho para Deus repreender o devorador. Ele tem o caminho para Deus abrir a janela do céu e derramar sobre ele uma bênção tal. Aí abre porta aqui, abre porta ali, não sabe nem como administrar. Porque Deus faz isso. Deus trabalha na contramão do mundo, mas na Bíblia ela tem que seguir a Bíblia. O cristão tem que seguir a Bíblia. É Bíblia aqui, é Bíblia aqui. E a tua vida sendo pautada pela palavra. Tudo dará certo. Tudo dará certo. Veja. Quando estão fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Automaticamente, quando está fora da Bíblia, sabe que está errado. Você automaticamente se identifica com o pecador ao saber que está errado. Porém, quando o seu coração não lhe repreende, e você sabe que é crente, e não há nada entre você e Deus. Oh, Deus! Não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja. E sabe que lhe será concedido. Você ora, vai orando, pedindo, Deus vai dar para você aquilo.
Só não vai dar se não for para ser o melhor. Porque diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. Oh, Deus maravilhoso. Amém. Você pode pedir o que deseja e sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada. Aleluia. Cumpra isso aqui, Ele cumprirá na sua vida. Tudo. Eu quero ser feliz, Senhor. Na minha casa, no meu lar, a Bíblia diz: feliz o homem que teme ao Senhor. Feliz será e irá bem. Salmo capítulo 1. O homem que teme ao Senhor. Você teme a Deus. Temer é honrá-lo, é respeitá-lo, não é ter medo. É temer a Deus e reverenciá-lo. Você levanta pela manhã, faz sua oração, agradece pela noite, agradece pelo dia, pede a bênção do dia. Você está temendo, está honrando, Ele está te abençoando. A pessoa já levanta chutando o balde, já levanta chutando tudo. Como que vai ser feliz? Como que vai criar uma atmosfera do lado da casa, do lado dos filhos, dentro de casa, melhor dizendo? Então, é Bíblia, irmão. Veja. Vamos seguir aqui. Você sabe que é crente e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja. E sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada. Assim como foi dada aos discípulos. Então a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Amém? Tenha fé no que a palavra diz que você é. Você é um filho. Você é uma filha de Deus. Você é um crente. Você pega essa Bíblia, você anda com ela. Às vezes não anda nem com a Bíblia, mas no seu coração. Você sabe, eu sou um crente. Eu sou um crente em Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Noé era um crente em Deus. Enoque andou com Deus. E Deus o levou. Eram homens. E nós estamos vivendo uma era terrível, muito mais terrível da era que eles viveram. Mas nós temos que saber, nós estamos andando com Deus. E Deus está andando dentro de nós. E nós somos filhos de Deus. É filho de Deus lavando louça, é filho de Deus limpando o carro, é filho de Deus trabalhando na construção, é filho de Deus plantando na roça, é filho de Deus cortando lenha, é filho de Deus em todos os lugares. Aonde você estiver, você é um filho. Aleluia. Veja, tenha fé. Jesus teve fé na palavra de Deus que disse o que ele era. Ô irmão, saia daqui hoje pensando nisso. O que a palavra diz que você é? Você é um filho de Deus, você encontrou a palavra desta era. Procure cada dia mais alinhar-se com ela, você verá, terá uma vida abençoada em todas as áreas. Veja, ele teve fé no que ele era. Ele disse: de mim estava escrito. Oh meu Deus, só aqui dá para pregar uma escola. Jesus chegou e disse: de mim estava escrito. E sabe que nós não podemos chegar e dizer assim: estava escrito que haveria um povo que creria numa mensagem da última hora, e que esse povo faria proezas de fé, e nós somos esse povo. Aí quando você pensa assim, você age de acordo com a Bíblia, você ama, você perdoa, você vive uma vida clamando ao Senhor todos os dias. Veja, está escrito de mim, não falou dele, não falou Davi dele ali nos Salmos, e também todos os profetas? Disse: eu sou a árvore da vida do jardim do Éden, eu sou todas as coisas, eu sou o que sou. Ele sabia pela fé perfeita que ele era o Messias ungido e que o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. Porém, é a minha fé em Deus. Deus estava nele. A palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, então é manifestada, porque você é um crente. Amém? E um crente
é fé em Deus que move você. Lhe agrada isto? Me agrada o ensinamento do que verdadeiramente a fé é e conhecer o que ele foi. Veja, sem sombra de dúvida, ele sabia o que ele era, o Filho de Deus. Ele sabia porque a palavra o havia identificado. A palavra de Deus identificou que ele era. E ele disse: se eu não faço as obras de meu Pai, então não creias em mim. Porém, se as faço, então credes pelas obras, porque elas são manifestação da palavra prometida. Oh, se unicamente pudéssemos se despertar para isto. O poder, veja, o pode captar você? A palavra mesmo identificou quem ele era e disse: quem me pode convencer de pecado? Em outras palavras, quem pode me mostrar que minha vida e minhas obras não enquadram perfeitamente com o que deveria fazer o Messias? Oh, meu Deus, eu espero que o Espírito Santo esteja falando a você. Ele identificou, a palavra falou o que ele era. A palavra fala quem somos nós. E por nossos frutos nós somos conhecidos. Não pode a árvore boa dar fruto mau, e nem a árvore má dar fruto bom. Aleluia! Você é filho, dê fruto de filho. Você é filha, dê fruto de filha. E você terá o poder e a autoridade de filho. Poderíamos lembrar, irmão Vicente, daquele homem ali que criava, deixava um tutor criando seu filho. E chegava um tempo quando o filho ali, o tutor ia prestar conta do filho para o rei. Se o filho foi bem comportado, se o filho obedeceu, se o filho se esforçou, ele era levado diante do povo e era feita uma cerimônia, e aquilo chamava adoção, e ele recebia aquela adoção de filho, e ele tinha o mesmo poder no cheque, diz o profeta, do que o pai tinha. Ele tinha o mesmo poder sobre todas as coisas, ele era herdeiro de tudo, ele passava a ter autoridade sobre as coisas do pai. Quando o tutor, que é o Espírito Santo, vem e nos mostra que estamos errados, nos ajuda, nos corrige, e nós obedecemos como hoje estamos aprendendo, ele nos dá poder de pedir o que quiser. Nós assinamos esse cheque, preenchemos somente com o que queremos, porque assinado já está com a assinatura do Pai. E aí você tem resultado. Aleluia! Veja, ele disse aqui: quem pode mostrar que minhas palavras não enquadram perfeitamente com o que deveria fazer? Ninguém podia dizer nada porque ele era. Então ele tinha fé para crer, e o que dizia sucedia. Aleluia! Então ele deu meia volta. Aqui nós estamos falando dele. Então ele deu meia volta e disse: isso é só para mim. Isso é só para o profeta. Pedir, receber, orar pelos enfermos, ver cura, ver milagres, só para eles. Você crê dessa maneira? Seja sincero. Se você crê, Deus vai mostrar para você que não. Quando Jesus deu poder, Ele deu poder para todos. Orar pelos enfermos, expulsar demônio. Ele deu meia volta e disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Eu não vejo um amém dentro da igreja. Isso aqui é para você, irmão, para mim. Quando ele disse que ele sabia por que tinha vindo, que ele estava identificado na Bíblia, quando ele disse assim: se não credes em mim, credes pelo menos pelas obras, que eu sou o Filho de Deus. Ele diz o profeta que ele deu meia volta e disse: as obras que eu faço, vós as fareis. Vós, um pouquinho o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu estarei em vós até o fim do mundo. Quem é que faz a obra? Nós temos fé e o poder vem dele, não é nosso. Nós não temos poder, mas nós temos fé. E esse poder vem dele, e a nossa fé, pedindo a ele, ele resolve, ele faz.
Veja, porém vós me vereis, porque eu estarei em vós até o fim do mundo. Não penses no que haveis de dizer, porque não sereis vós falando, mas o Pai que mora dentro, será Ele quem fala. Não sou eu, mas é o Pai que mora em mim, é Ele quem faz as obras. Vê o que eu digo? Veja, agora identificamos escrituristicamente o que é um cristão. Segundo a palavra de Jesus Cristo, esses sinais seguirão aos que creem. Nós identificamos o que é ser um crente. É crer em toda a palavra. É obedecer a palavra. Não é verdade? Agora esses sinais seguirão aos que creem. Agora, como vai você chamar-se um crente, povo de Deus, e negar estas palavras? E ainda mais, como pode você chamar-se um crente e negar qualquer partezinha desta palavra? Não se pode fazer isso. Nisto mostra que não é crente, e por isso os sinais não lhe podem seguir. Quem tem direito de ter isso? De orar e ser respondido? De ver movimento, a mão de Deus curando, libertando? É quem crê na palavra, irmão. Você pode crer nisso. Eu estou lendo com você, não estou falando nada de mim. O profeta está dizendo aqui que quando nós descremos de qualquer partezinha da palavra, os sinais não nos seguem, porque nós não somos crentes. Mas eu pergunto, você discorda de alguma coisa dessa Bíblia? Você não discorda, você crê em toda ela. Você diz, Senhor, eu não dou conta de fazer, mas eu creio em toda ela. Eu posso estar todo arrebentado, essa Bíblia me surrar, me cortar, e eu não dou conta de fazer, mas eu creio em toda ela. E eu estou lutando. E se o Senhor me ajudar, eu vencerei. Eu conseguirei ser mais forte que a minha condição. Porque nós estamos vivendo uma ordem de ser mais forte que a nossa condição. Veja. O profeta diz, você aceita somente o que lhe convém crer e deixa as demais coisas porque não lhe convém crer? Porém você tem que tomar a coisa completa e crer nela. E quando você verdadeiramente crê, não é de uma maneira manufaturada, então esses sinais seguirão o que crê. Irmão, pode você comparar ao cristão de hoje com aqueles cristãos de antigamente? Veja, cristãos da antiguidade, como aqueles discípulos caminhavam no poder do Espírito, movido pelo Espírito Santo, foram prisioneiros de Cristo. Paulo chegou a ser intitulado e ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo. E alguém pensa que ele estava simplesmente falando das cadeias que ele estava preso? Literal? Não. Ele estava preso na palavra, à vontade de Deus. E nós temos que estar presos na palavra, na vontade de Deus. Veja, eles não podiam se mover enquanto Deus não os movia. Não lhes agrada ver uma igreja como esta? Assim vai suceder, tem que vir. Tem que vir. E eu creio que já está em marcha. E eu creio que você faz parte dela. E eu creio que eu faço parte dela. Nós estamos amarrados a esta palavra em amor. Não em obrigação, em amor. Nós não negamos esta palavra com medo de ir para o inferno. Nós não negamos a palavra por medo de perder alguma coisa. Nós não negamos ela porque ela é parte de nós. E nós amamos ela. Aleluia! A palavra identificou a ele pelo que ele era. E agora mesmo a palavra nos identifica. Ele diz, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. E se alguém diz que ama, guardará meus mandamentos. E se alguém diz que me ama e não guarda meus mandamentos, todos eles, o tal é um mentiroso e a verdade não está nele. Você diz, eu não creio naquilo. Bem, isto mostra que você é um incrédulo. Isso é tudo. Se a Bíblia o diz, isso significa que é correto. Ali fica acertado tudo. O que a Bíblia diz é como eu acabei de falar. Talvez eu não dê conta, mas eu creio que está certo.
E com o poder de Deus eu vencerei, eu conseguirei isso. Eu creio nisso. Veja, quando a Bíblia diz que é assim, isto fica acertado, tudo. A Bíblia diz e isso é verdade. Agora notem, bem as palavras de Jesus em São João 15:7. Note bem isso, para nós encerrarmos. Se estiverdes em mim, pronome pessoal, ou seja, ter fé nele, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Oh meu Deus, tudo, se vós estiveres em mim na palavra, vivendo a palavra, amando a palavra, procurando obedecer a palavra, e minhas palavras estiverdes em vós, todo ato, tudo que nós formos fazer, combina com a palavra. A irmã vai vestir uma roupa, combina com a palavra. Se olha para o cabelo seu no espelho, está combinando com a palavra? Se olha para o seu rosto no espelho, está combinando com a palavra? Você chegou no final do mês, você fez teu levantamento, a primeira coisa você sabe o que foi, está combinando com a palavra? Se estiver combinando com a palavra, você prepara para receber uma enxurrada de bênção. Se não está combinando, a Bíblia diz: se estáis sem correção, sois então bastardo e não filho. Qual filho há em que o pai não corrige? Irmão, isso é assim diz o Senhor, isso é assim diz o Senhor. Você pode chegar e dizer: eu preenchi esse requisito, Senhor. O que está acontecendo? Ele vai te mostrar. Aí só tem, estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou falando, questão material. Pode fazer, Deus não pode mentir. A Bíblia é certa, eu creio nela e você crê nela. É nossas negligências que não dão certo com a Bíblia. Quando não fizemos certo, o coração condena, nós já sabemos disso, vamos lá orar, pedir, não vai dar certo, mas quando fizemos certo, só tem uma coisa para dar errado. É quando daí nós estamos dando cabeçada por nós mesmos, fazendo negócio errado, aí Deus não tem culpa. Mas se nós orarmos, pedirmos a direção de Deus em tudo que formos fazer, Deus vai nos abençoar. Pode ter certeza disso. É a lei da semeadura. Aleluia. As palavras de Deus estiveres em vós, tereis fé e pedireis o que quiseres, e vos será feito. Ele sabia quem ele era e por isso podia ter fé. A fé podia operar quando ele sabia o que era. A fé vai operar em nós quando nós sabemos quem nós somos. Veja, se estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, então conhecereis que sois. Pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo. Tudo. Não seria maravilhoso o seguinte? Que a pessoa vindo por esta fila de oração nesta noite, eu digo nesta manhã, olha, não seria maravilhoso isso aqui? Que a pessoa que viesse na fila dissesse: eu sou um cristão e não sinto nenhuma condenação. Sei que meu coração não me condena e algo está me dizendo que esta hora cessará meu sofrimento. Venha você assim, e então sairá com algo grande. Não importa quanta emoção tenha, nem quantas outras coisas tenha, nada servirá até que a fé perfeita se haja manifestado e haja sido identificada em você como a substância. E quando isso estiver presente, então nada o moverá. Você crê nisso? Você crê que Jesus está falando o seu coração nesta hora? Você crê que
Se você pedir agora e colocar uma estaca nisso, dizer eu já recebi, já tenho, você sairá daqui curado? Você sairá daqui solucionado esse problema? Eu creio com você. Eu creio. Eu tive uma experiência muito boa essa semana e o meu coração está regozijando. Esta madrugada, quando orava, eu só sabia agradecer a Deus. É isso aqui. Teu coração está leve? Se não está leve, peça para Deus tirar do seu coração. Peça agora, Senhor, tire do meu coração. Não deixa nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura, Senhor, ficar no meu coração, que eu serei prejudicado. Tira toda a dúvida do seu coração. Sabe essa pessoa que você pensa que está errada? Você está olhando ela lá pelo passado. Olha para o seu irmão no presente agora e veja tanto que ela caminhou e acertou contigo. Sabia? Quando a pessoa guarda algo da esposa, guarda algo do esposo do passado, ele está dizendo que Deus não é capaz de mudar aquilo. E Deus já mudou e você não viu. Porque o inimigo não deixa ver, para você não ser abençoado, para você não ser abençoada. Aleluia. Eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus me satisfaz. A sua graça já me libertou. Eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus me satisfaz. A sua graça já me libertou. Vim buscar minha libertação. Vai orando a Deus. Somente Deus. E Espírito vai pedindo. Na área que você precisa, aonde você precisa que Ele mova agora, só Jesus, aonde você precisa que Ele trabalhe, satisfaz. Sinta Ele trabalhando na sua vida, limpando a sua mente. Já me libertou. Há pessoas aqui que precisam de um descanso na mente. A cura do Há pessoas aqui que estão com a mente muito agitada, não consegue se concentrar numa coisa. Há muitas batalhas na sua mente. E nesta hora eu quero que você mesmo ponha a sua mão na sua mente. Você que sente isso, a igreja está com os olhos fechados, ninguém vai ver. Feche seus olhos, ninguém abre os olhos. Você que sente que precisa de uma libertação na mente, de uma cura na mente, receba isso. Receba isso em sua vida. do Senhor está. É você mesmo que vai receber, vai mudar. Você vai ver a partir de hoje isso mudando sua vida. Do céu está aqui. Você que precisa o milagre do de uma cura, está coloque a mão aonde você está sentindo essa dor.
Onde você está sentindo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia que Ele está passando aqui e vai te curar nesta hora, vai te libertar nesta hora. Aleluia. A unção do Senhor do céu está aqui. A unção do Senhor está aqui. Você que precisa que Deus mude seu coração concernente a uma pessoa que te fez mal. Não é que ela não fez, ela te fez, te prejudicou. O perdão, mas Jesus foi prejudicado, Jesus foi sem dever nada, Ele levou sobre si tudo. O perdão do Perdoe essa pessoa agora no seu coração, perdoe ela. Diga para você mesmo, eu te perdoo. O perdão do Diga, eu não aceito no meu coração nenhuma mágoa, uma raiz de amargura contra esta irmã, contra este irmão, contra essa pessoa. Às vezes nem está na igreja, é pessoas lá de fora que te fez mal. Perdoa ela. Perdoa seu pai. Perdoa sua mãe. Seus filhos. O amor do Senhor. Você vai ver o sorriso. Vai mudar, você vai sorrir diferente. O amor não vai ser aquele sorriso amarelo, mas você vai ser livre, liberto disso. A alegria do Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui. Oh, Deus maravilhoso. A cura você sentir de Deus, de abraçar algum irmão, alguma pessoa, quebrando até mesmo o protocolo, fique à vontade. O Senhor do céu está aqui. Esposa, perdoar marido, perdoar esposa, filhos, perdoar pai, para nós podermos entrar numa série de cultos abençoados e até mesmo vitórias na nossa vida em todas as áreas. Fica livre para você. O perdão do Senhor. Aleluia. Está aqui. Oh, Deus maravilhoso. Grande Deus. O perdão do Senhor. Aleluia. O céu está aqui. O perdão do Senhor está aqui. Aleluia. O amor do Senhor está aqui. Oh, Deus. O amor do Senhor está aqui. Oh, abençoado Senhor, Senhor, por essas palavras, por essa receita que aqui foi pregada, de termos condição, Senhor, de saber onde está nosso erro, nossa falha. Sabemos que há um Deus que está preparado para nos abençoar. É somente nós colocarmos em dia aquilo que nós necessitamos e a bênção está logo ali esperando. Oh, obrigado por nos ajudar nessa manhã, por nos libertar, por nos abençoar, Senhor, com tudo que aqui foi pregado, Senhor. E sabemos que logo mais à tarde ali temos grandes bênçãos nos esperando, Senhor. Não somos dignos, Senhor, mas é o Senhor que nos dá condição para isso, Senhor. De podermos ter acesso a todas as bênçãos. Se o povo aí fora é abençoado, porque o Senhor é obrigado a cumprir a Tua palavra nessas igrejas que não têm o que nós temos, que dirá nós que somos filhos. Então, obrigado por isso. Obrigado por nós sermos abençoados e termos acesso a todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado por tudo que foi tratado aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus.